diz que é nula a declaração não verdadeira. Então a gente poderia até nos responder, né? Uma declaração não verdadeira é nula. Mas eles disseram para o povo, eles disseram na parte B: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar. Isso aqui já nos mostra, irmãos, que o juramento perante Deus é coisa séria. Nós não podemos anular o juramento diante de Deus por falar: mas eu não sabia tudo, né, tudo isso, eu não sabia que seria assim. E já podemos ter até uma aplicação aqui. Como nós temos cumprido os nossos juramentos perante o Senhor? Costumamos fazer promessas de virada de ano, que não, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia, esse ano eu vou ser um dizimista perante o Senhor, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou honrar a minha esposa, eu vou educar meu filho assim. Às vezes a gente faz promessa aqui na frente de confissão de fé, né, pública profissão de fé. Eu fiz essa promessa, é uma promessa solene, né, e isso fala a mim também. Isso me faz refletir muito como que nós temos jurado perante o Senhor. Então Deus, Ele leva a sério esse tipo de coisa, e a Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. A Bíblia é clara nesse sentido. Então, prosseguindo, o povo ainda queria matar Gibeão, mas o que aconteceu? Vamos ver agora o que aconteceu com eles no 21. E disseram-lhes, pois os príncipes vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis no nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e entre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Vamos fixar um pouco agora nos versos 22 e 23, que nós podemos notar, né, uma das premissas desse livro, que é o cumprimento das promessas de Deus, que toda a promessa de Deus, ela é cumprida. E essa parte onde esse povo de Canaã, os cananeus, foi escravizado, é um cumprimento também de uma promessa em Gênesis, de Noé. Vamos abrir Gênesis 9. Gênesis 9. Do 20 ao 27, Gênesis 9, do 20 ao 27. Aqui eu vou ler o 25 e o 27, mas aqui foi aquele contexto que Cã, ele zombou de Noé. Noé tinha feito o vinho das uvas, e ele bebeu demais, e aí ficou nu lá na sua tenda. E o seu filho Cã falou, né, que o pai dele estava nu, zombou dele, chamou os irmãos, e os irmãos pegaram uma toalha de costa, sem olhar a nudez do pai, e cobriram o pai de costa, tamparam a nudez do pai. E aí, quando passou
essa ressaca dele, que ele tinha tomado esses vinhos, ele percebeu o que aconteceu. Olha o que ele diz, do verso 25 ao 27. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Voltamos agora para Josué 9. E aqui os israelitas, eles eram da descendência de Sem, de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os israelitas eram da descendência de Sem. Por isso também eles são conhecidos como semitas. E maldito seja Canaã. Os cananeus, eles eram descendentes de Cã. Cananeus, eles são descendentes de Cã. E essa promessa que houve em Gênesis se cumpriu aqui, porque eles se tornaram escravos de Israel, da descendência de Sem. Então nós vemos aqui que o povo de Cã, os cananeus, se tornaram escravos de Sem. Prosseguindo, do verso 24: então responderam a Josué. Josué perguntou: por que vocês nos enganaram? E eles responderam, 24: então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por vossa vida e por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenho e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Vamos, irmãos, tirar aplicações desse texto para as nossas vidas. A primeira aplicação que nós podemos extrair é saber que todas as promessas de Deus se cumprem. Todas as promessas de Deus se cumprem. A Bíblia, ela está cheia de promessas de Deus que se cumprem, todas elas se cumprem. E para que tenhamos isso, é para que nós tenhamos total confiança no nosso Deus. Em Cristo, Ele nos promete perdoar os nossos pecados. Em Cristo, Ele nos dá a vida eterna. Em Cristo, Ele dirige as nossas vidas. E Ele está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos, Ele está conosco. Que maravilhoso é saber disso. Que maravilhoso é crer em Cristo. Isso é um privilégio só para quem crê em Cristo. Essa semana no trabalho, eu até comentei com meu pai depois, que foi um homem lá que não crê em Cristo. Não crê em Cristo, crê em reencarnação. E a gente, eu com meu pai, andando junto com ele até falou: não, realmente, quando a pessoa não tem Cristo, quando a pessoa não tem Cristo na sua vida, a mente da pessoa, ela viaja, ela não é alicerçada, não tem propriedade. Como nesse cântico que cantamos por último, que o Evangelho é explicado antes da fundação do mundo. Não vejo nenhum Deus com letra minúscula que tenha essa base de antes da fundação do mundo até hoje explicada desse jeito. Nós não temos.
Então, graças a Cristo, graças a esse Deus que cumpre todas as promessas, hoje nós temos certeza de uma vida eterna, temos certeza de ter a base, nós temos uma base sólida para crermos. E a segunda aplicação: Deus quer que sempre o consultemos. Todas as nossas decisões devem ser colocadas diante de Deus. Hoje Ele nos fala claramente pela Bíblia, é claro, o Evangelho é claro, e às vezes nós somos precipitados, com o nosso imediatismo. E quantas decisões falidas, quantas decisões frustradas nós tomamos na nossa vida, por não aguardar o tempo de Deus, por não consultar a Deus, e às vezes nós sofremos, nós padecemos. Então nós devemos buscar conselhos com pessoas certas. Conselho certo vem de pessoas certas, não conselhos mundanos, não conselhos imediatistas. Então Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia é clara nesse sentido.